Nós estamos estudando 2 Pedro e, se Deus permitir, nós terminaremos agora, hoje. Nós estamos estudando sobre a esperança do crente, aquele que crê em Cristo Jesus. Qual a esperança dele? O crente espera a vinda do Senhor Jesus, o crente espera novos céus e nova terra, portanto nós esperamos fanaticamente, alguns nos julgam assim, né? Que esse mundo vai ser destruído. Sim, esse mundo vai acabar. Já acabou uma vez em água e agora vai acabar em fogo, só que agora vai acabar completamente, a ponto de Deus recriar ou fazer novos céus e nova terra, onde somente aqueles salvos que estarão nesse reino. E o crente espera o dia eterno. O dia eterno é esse dia em que, após toda a destruição de céus e terra, depois do julgamento de todos os incrédulos do mundo, de todas as épocas, quando eles forem lançados ao lago de fogo, aí haverá um dia que não acabará mais, um dia único sem nunca acabar, a eternidade. Então não haverá noite, não haverá necessidade também do sol, porque o Senhor Jesus será a luz do mundo. E será um tempo em que nós temos muita curiosidade em saber como será, mas nós estaremos ali para experimentar. Mas enquanto não chega esse dia, o que acontece conosco? O que nós fazemos? Você nunca fala para uma criança: amanhã nós vamos viajar. Por quê? Ela não dorme, ela fica muito ansiosa. Alguns crentes são como criança, graças a Deus por isso, eles estão ansiosos por ver Cristo, por estar com Ele para sempre. Outros não estão nem aí, outros não têm interesse nenhum nessa viagem, nenhum interesse nesse dia, pelo menos não demonstram. Mas enquanto nós esperamos, nós temos algumas advertências aqui dos versículos 2 Pedro 3, versículos 14 a 18. Enquanto nós esperamos o dia eterno, nós vamos caracterizar essa espera. Primeiro nós vamos ver que é uma espera pacífica e uma espera santa. Nós não esperamos brigando, nós não esperamos arrumando confusão, mas nós esperamos pacificamente. E também nós esperamos santificando as nossas vidas, como o pastor falou na ceia. Versículo 14, pode alguém ler, por favor? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que Deus sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Até que esse dia chegue, até estarmos com o Senhor para todo sempre, nós precisamos aguardar em paz. O que é aguardar em paz? Há dois tipos de paz que a palavra de Deus menciona, aliás 3, né? O Senhor Jesus disse: deixe-vos a paz, não a paz como o mundo dá. Então, essa é uma paz, a paz do mundo. Tem a segunda paz que está em Romanos 5:1, dizendo que agora nós temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. Então nós éramos brigados com Deus, agora nós somos do Senhor e nós temos paz com Ele. E tem uma terceira paz que a Bíblia menciona, que está em Filipenses 4, 6 e 7, que nas nossas ansiedades nós devemos entregar em oração, em súplica, com ação de graças, tudo para o nosso Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então nós temos a paz do mundo, essa não nos interessa.
Temos a paz com Deus, essa já aconteceu para todos os que aceitaram a Jesus. E tem uma paz que nós estamos em guerra para conquistá-la, que é a paz de espírito, a tranquilidade, aquela esperança viva que repousa nos nossos corações, mesmo quando tudo está agitado. E a gente sente aquela paz deliciosa, a paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar, dá para sentir essa paz, é a paz que Deus dá. Enquanto nós esperamos, aguardamos o dia eterno, nós deveríamos nos empenhar para estarmos em paz, ou seja, uma vida pacífica, uma vida tranquila, sem agitação, mas uma vida de comunhão com o Senhor. Mas também nós vemos que enquanto nós aguardamos o dia eterno, além de ter uma vida pacífica, nós devemos ter uma vida sem mancha, sem mácula, sem coisa suja na nossa vida, ou seja, uma vida santa. E você só tem essa vida para se purificar dos seus erros. Depois que você passar dessa vida, você estará com o Senhor, aí você não precisa se purificar de mais nada, porque você será purificado. Alguns vão ser purificados e entrar com cheiro de chamusco, né? Chamuscados, porque a palavra de Deus diz que alguns serão salvos como que através do fogo. Então algumas pessoas não purificam suas vidas aqui na terra, aí eles serão purificados na presença do Senhor. Mas essa purificação que você deixar para frente, lá para a eternidade, ela vai custar a você alguma coisa. Se você purifica a sua vida agora, você vai ganhando galardões, presentes, premiações, porque já que você não tem uma vida manchada e suja, você está fazendo algo para o reino de Deus, produzindo coisas boas para a glória de Deus. Isso vai contando em dividendos, em presentes, em premiações. Aí quando você entrar na glória, você não tem a preocupação de se purificar, mas você terá premiações. Aqueles que não purificam sua vida, eles não têm espaço para produzir coisas boas no reino de Deus. E quando eles entrarem na glória, o fogo do Senhor vai consumir as más obras. E aí vai sobrar o que depois das obras relaxadas? Vai entrar no céu, tudo bem, mas faltar-lhe-á premiações que dariam a ele privilégios na eternidade, porque na eternidade nós não vamos ficar parados, nós vamos ter muita atividade. O Senhor Jesus chega a dizer para os discípulos sobre fidelidade no pouco, no muito, e os talentos também que Ele dá para as pessoas, e as pessoas multiplicam, e outra pessoa muito covardemente enterra aquilo, porque sabe que o Senhor é severo, e Ele vai ceifar, e vai pedir contas daquilo que Ele deixou, então Ele enterra, e aí Ele leva uma bronca do mesmo jeito. Além de você não multiplicar nada, como eu mandei, você enterrou, pelo menos colocasse no banco e renderia juros, né? Isso é um alerta para nós. E Jesus disse que aquele que foi fiel, ele terá sob sua autoridade 10 cidades, 5 cidades. Então, você será prefeito, governador, vereador, eu sei que você vai ser na eternidade, mas haverá responsabilidades. E aqueles que creem nisso, né, nos galardões, muitos deles têm ensinado, na minha opinião, corretamente, que os galardões não serão coroa uma em cima da outra, né, fazendo você ficar lá tentando se equilibrar. Não, serão atribuições que você receberá. Você terá várias atividades que o rei, o Messias, quer
desenvolver no mundo. E Ele contará com aqueles que têm as atribuições para isso, e serão as premiações. É muito difícil falar isso porque a gente não sabe exatamente, mas temos aí essas dicas. Então esperem o Senhor. De que maneira? Paz de espírito e santificação. Elimine as coisas ruins da sua vida que não agradam ao Senhor. Versículo 15, agora nós vamos ver que enquanto nós esperamos o dia eterno, tem que ser uma espera paciente, como a de Jesus e como a de Paulo. Jesus foi paciente e o apóstolo Paulo também. Vamos ver o versículo 15. Alguém leia, por favor? E lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Por isso que nosso amado irmão Paulo nos escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Uma espera paciente. Em outras versões diz longanimidade. Então, longanimidade me parece que é uma palavra composta de duas, né? Longo ânimo, ou seja, uma disposição que estica bastante. Então, nesse mundo você tem que esticar seu elástico para muita coisa. Você tem que ser paciente com as pessoas, você tem que aguardar pacificamente as coisas acontecerem, não pode atropelar os processos das coisas da vida, e você também precisa ter um espírito sacrificial. Todo mundo tem que fazer sacrifício. Para acontecer as coisas boas neste mundo, para beneficiar algumas pessoas, você precisa fazer sacrifício. Sacrifício do tempo, do dinheiro. Muitos sacrifícios você precisa operar na sua própria vida, até que o Senhor Jesus Cristo te busque de alguma maneira. Então o apóstolo Pedro, que é esse homem que já foi apresentado hoje, um homem maduro agora, ele não era um homem de esperar, ele era? Não, ele não era de esperar. Não! Tem que lavar seu pé, Pedro. Não! Você não tem parte comigo, então lava tudo! Pedro era assim. Não pescamos nada à noite, Senhor. Joga a rede aqui. Aí puxa a rede, bem cheia. Vai embora, Senhor, porque nós somos pecadores, não merecemos isso. Ele era um homem muito, como se diz hoje, intenso. Um homem que estava sempre ligado, mas também um homem muito apressado. Carrega a espada, porque agora vai ser duro. 2 tá bom? Não entendeu nada. Aí alguém pega o Senhor e ele já pega a espada e tchá, vai na cabeça dele. O homem desvia a cabeça e pega a orelha. Aí o Senhor pega e cola a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote. Então esse era o Pedro. O seu sotaque é de alguém que conhece a Jesus. Eu não conheço não. Já solta palavrão. Mas depois ele se arrepende, né? Porque o olhar do Senhor Jesus o convenceu. Então esse era o homem, não tinha nada de paciente. Agora ele está falando que a gente tem que ser paciente. É porque ele aprendeu. Ele aprendeu a duras penas, né? A paciência. A paciência do nosso Senhor Jesus, ele menciona. O Senhor Jesus foi para ser preso, julgado, crucificado. A palavra de Deus diz que ele foi mudo, como uma ovelha para os tosquiadores, né? Então, mudo, ele não reclamou, não exigiu, não reivindicou. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, ele foi paciente. E ele menciona Paulo também. Paulo era um homem paciente. O apóstolo Paulo, ele falou: já nem sei mais o que é melhor, se é ficar nesse mundo ou ir para a glória.
E para a glória é muito melhor. Mas por causa de vocês, eu ainda tenho alguma tarefa aqui, então é bom que eu fique. O apóstolo Paulo sempre mencionava o céu, sempre mencionava a bendita esperança, não com esse termo é de Pedro, né? Mas ele mencionava sobre estar com o Senhor. Ele era um homem paciente, ele aguardava a vinda do Senhor. Então uma esperança, uma espera paciente, como a de Jesus e como a de Paulo. E falando em Paulo, Pedro, você sabe que Pedro uma vez levou uma bronca muito séria de Paulo, né? Porque Pedro era assim, ele tinha o judeu e tinha o não judeu, o gentil. Com o judeu ele tratava de um jeito, e com o gentil ele tratava de outro jeito. Se ele estava com o judeu, possivelmente ele falava: é mesmo, esses gentios estão muito soltos, eles ficam comendo carne de porco, eles deveriam respeitar mais. Aí quando ele estava com os gentios: não se preocupa não, agora não tem mais essa lei de carne de porco, vocês não estão mais na lei dos judeus. Quando Paulo viu isso, ele enfrentou Pedro face a face, falou na cara dele: Pedro, isso aí é hipocrisia que se chama. Então Pedro já levou uma bronca bem dada por Paulo. Será que ele ficou magoado com Paulo? Não vou mais falar com você nunca mais? Vamos ver, versículo 16, alguém pode ler? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ele está falando de Paulo aqui, notou? No versículo 15, ele fala do nosso amado irmão Paulo, que ele escreveu para vocês, segundo a sabedoria que foi dada. Ao falar, ou seja, Paulo, enquanto falava desses assuntos, ele costumava fazer em todas as suas epístolas. Agora Pedro me arrumou um problema que eu vou ter que ajudar vocês aqui nisso. Ele falou em todas as epístolas. Qual assunto, ou quais assuntos? Da esperança de estar com o Senhor, do céu, da vida eterna. E tem coisas muito difíceis que Paulo falou. E as pessoas que não entendem, né? São ignorantes ou são instáveis. Como Pedro era instável antes, né? Elas deturpam, elas falam: não é bem assim que Paulo quis dizer, etc. Né? Mas isso é para a própria destruição deles. Então o apóstolo Pedro, ele tinha uma espera, e ele pede para nós esperarmos o dia eterno, lendo as epístolas de Paulo. Enquanto vocês esperam, um bom treino é ler as cartas de Paulo. A epístola é mesmo que carta, tá bom? Só que aqui ele fala que Paulo falou em todas as suas epístolas. Tem gente que fala todos, mas não é todos, né? Então a gente precisa examinar um pouquinho, porque ele arrumou um problema para nós. Se alguém perguntasse: escuta, eu quero que você mostre em cada carta de Paulo que ele falou desse assunto, do dia eterno, do céu, da vingança de Deus futura. Então eu vou deixar um pouquinho mais tarde, né? Quem sabe bate o sinalzinho aí a gente não precisa falar nada, né? Esse é o truque de professor, né, Chico? Né, Paulo? Mais tarde a gente vê na matéria esse assunto. Mas que arrumou um problema aqui foi, né? Mas no versículo 17, uma espera advertida. O que quer dizer isso? Enquanto nós esperamos, tem uma advertência. E nós precisamos atentar a essa advertência. Versículo 17, alguém pode ler? Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados,
e caiam da posição segura em que se encontram. Enquanto você espera, fique esperto, fique atento. Meus irmãos, eu me lembro uma vez, é um contexto diferente, mas eu vou citar porque foi quase que uma profecia. Todo começo de semestre nós temos lá no Instituto Bíblico Peniel uma reunião dos líderes com os novos alunos. É uma festa, uma coisa muito boa, cada um dá o seu testemunho e a gente come alguma coisa, a gente se diverte, tira foto, é muito bom. Mas um irmão, no passado, ele teve a palavra, nós sempre temos uma devocional, e a palavra dele deixou todo mundo caído, murcho, porque ele falou assim: dos que estão aqui, então nós éramos, essa foi minha turma, depois ele continuou falando isso em outras turmas, dos que estão aqui, nós éramos em 14, metade não vai continuar. É um outro contexto porque quando pessoas vão estudar em Peniel e saem, não quer dizer que elas deixaram a fé, né? Elas voltaram para a sua igreja, tiveram outros ministérios e tal. Mas pegando como um exemplo, metade não vai para frente. E foi mesmo. Metade. Depois foi caindo mais. Da nossa turma nós temos duas pessoas que continuam. Também faz bastante tempo, né? 40 anos, bastante tempo. Mas depois eu ouvi falar isso outra vez, e essa era a ênfase dele. Metade não continua. A gente tem percebido isso. É um propósito diferente. Mas, colocando aqui para os nossos dias, para o nosso contexto, minha esposa dá aula para as crianças, como outros irmãos aqui dão. E eu falo para ela, às vezes com tristeza, eu falei, poxa, é tão triste saber que talvez mais da metade não vai continuar firme no Evangelho. Na adolescência vai pular do barco. Na faculdade vai pular do barco. E a gente vai vendo vários jovens indo embora. Isso é bem triste para nós, né? Porque nós precisamos estar advertidos de que as pessoas que começam bem não significa que terminarão bem. Várias pessoas visitam a igreja, várias pessoas frequentam a igreja, mas nem todas as pessoas ficam firmes vários anos, até o final da vida. Muitos se desviam no meio do caminho aí para outros interesses. E o apóstolo Pedro, ele diz: amados, prevenidos como estáis de antemão. O que quer dizer isso? Eu já estou dizendo para vocês antes que aconteça. Metade não vai ficar firme, né? Como aquele irmão falou. Se nós falarmos, várias dessas crianças não vão estar no caminho do Senhor até os 16 anos, nós não estamos exagerando. Muitas não vão estar mesmo. A espera dos 16 até os 20, mais um tanto vai se desviar. Prevenidos nós estamos de antemão. O que nós vamos fazer a respeito? Acautelai-vos, ou seja, cautela, cuidado, fiquem advertidos disso. Por quê? Para vocês não serem arrastados no erro desses insubordinados. Os insubordinados, estudamos fartamente aqui, foi do capítulo 2, né? Os apóstatas. E aí você descai da sua firmeza. Mas não parecia que ia cair, porque estava tão firme, tão firme. Mas é assim, meus irmãos, na vida cristã é assim. A firmeza de hoje não te mantém firme amanhã. A cada dia você precisa meditar na palavra do Senhor, aplicar na sua vida os princípios que você tem aprendido, porque você cai mesmo, não é impossível cair. Tem um hino que fala assim: quantos que corriam bem, hoje já longe de ti estão.
Então é uma espera advertida. Tem uma advertência aí para nós enquanto nós esperamos. Se eu perguntasse aqui para vocês quanto tempo você tem de vida cristã, de igreja, então nós teríamos vários números aqui. Se eu perguntasse para aqueles mais antigos, de 10 anos em diante talvez, quantas pessoas você já viu se desviarem da fé? Já viram? Vários, né? Agora, o nosso grupo já não é grande. Eu não estou falando desse grupo aqui. O grupo dos, nós chamamos dos salvos em Cristo Jesus, os que declaram sua fé. Já não é um grupo grande. O Senhor Jesus disse que seria um caminho apertado, difícil. Né, João Toninho? Qual é a sua teoria aí sobre o caminho estreito? Fala aí. Hã? Caminho justo. Um caminho justo. Justo em que sentido? Não leva bagagem nenhuma. Não pode levar bagagem nenhuma. Não dá para levar bagagem, é justo. Então é um caminho difícil em muitos aspectos. Então já é um povo pequeno. É um povo que tem muita privação do hedonismo. O que é hedonismo? Só para os irmãos relembrarem, né? Prazeres, né? Nós já somos destituídos de muitos prazeres deste mundo. A não ser que você joga nos dois times, né? Carnaval ali, igreja aqui. Rodeio ali, igreja aqui. Festinhas ali, igreja aqui. Então, se você joga nesses times ali, se você é um camaleão, né? Vai mudando de cor conforme o cenário. Mas se você for uma pessoa firme nos caminhos do Senhor, você já é destituído de muitas diversões por aí. Aquelas que não convêm. Não que a gente é um povo triste. Queria que vocês soubessem disso. O crente em Cristo Jesus é um povo muito alegre. Se tiver tristeza nesse meio, então tem alguma coisa errada. Mas nós somos um povo alegre. Mas nós não precisamos desses prazeres superficiais que o mundo precisa para sobreviver nesse mundo. Então nós estamos advertidos dessas coisas. Você precisa ficar advertido. E finalmente é uma espera de crescimento constante. Você não pode ser o mesmo Pedro que você era. Você tem que amadurecer. As pessoas mudam. Algumas não mudam. As pessoas podem mudar. E Pedro mudou. Enquanto nós aguardamos o dia eterno, nós precisamos crescer constantemente. É um crescimento, é a oportunidade que Deus nos dá. Talvez você pense que crescimento leva muito tempo, é verdade. Miles Stanford, no livro dele, Norma para o Crescimento Cristão, ele falou: se você quiser uma abóbora, 6 meses. Se você quiser um carvalho, 200 anos. Você quer ser abóbora ou carvalho? Então leva tempo, é verdade. Mas o tempo também é proporcional. O que quer dizer isso? Se alguém conhece a palavra de Deus há 5 anos, proporcionalmente ele tem um crescimento. Mas, às vezes tem pessoas com 40 anos e não tem o mesmo crescimento de alguém com 5 anos. Porque é desproporcional. Porque do tempo que já passou até agora, você cresceu quanto? Se não existe limite para o crescimento espiritual, eu garanto que há uma desproporcionalidade aí. Ou seja, talvez já era para você estar muito à frente do que você está. Porque você tem muito tempo. E tem gente que tem pouco tempo, mas dá uma estufada, né? Espiritualmente ele cresce. Por causa do interesse. Aí vai perdendo o interesse, outros interesses vão substituindo, mas nós estamos advertidos. Há uma espera de crescimento constante. Versículo 18.
Então vocês estão advertidos. Antes, ou seja, em vez de vocês se desviarem para o erro, cresçam. Cresçam na graça. Como é que cresce na graça? Reconhecimento. Reconhecer aquilo que Deus está fazendo por você. Como que cresce no conhecimento? Estudando. Estudando a palavra de Deus. Aproveitando as oportunidades que você tem do estudo da palavra de Deus. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele volta para o assunto dia eterno. Porque é o nosso alvo. Estar com o Senhor para sempre. Tá bom. Não bateu o sinal ainda e ele arrumou um problema e vamos tentar resolver essa questão. Bom, ele falou que em todas as epístolas Paulo falou desse assunto que ele está falando aqui agora, da eternidade, do julgamento, de estar com o Senhor. Então vamos começar com a primeira epístola de Paulo. Qual que é? Romanos. Quantas epístolas ou cartas, né, ele escreveu? 13. 13, tá bom? Nós não sabemos se ele escreveu Romanos. Então vamos ficar só com a certeza. São 13 cartas. Então eu vou falar a referência, você pode ler, por favor. Alguém pode ler? Romanos 2, 5 e 6. Romanos 2, 5 e 6. Já projeta ali, é bem mais rápido até. Alguém pode ler, por favor? Mas segundo a tua pureza e teu coração inteligente, entesoura a ira para ti no dia da ira e na manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo a sua obra. Um dia Deus vai recompensar cada um. Aí no versículo 6, 7 fala: vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 18: mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Opa, passamos no teste, pelo menos uma, falta mais 12. Ele falou que em todas as cartas Paulo falou desse assunto. Está aprovado, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios agora, é a próxima. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Falou também, né? Paulo falou daquelas mesmas coisas que Pedro disse. Algumas coisas são difíceis e algumas pessoas deturpam. Ufa, está passando aqui, mas ainda falta mais 10, né? Mais quantas aí? Vocês também, hein? 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por bem ou mal. Um dia estaremos diante do Senhor e seremos julgados. Então Pedro falou disso e ele falou que Paulo também falou. Aprovado. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima? Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne poderá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito poderá vida eterna. Vida eterna. Não zombe do Senhor, um dia tem um julgamento. Passou no teste também, Pedro. Agora qual é o próximo? Efésios 5, 6. Alguém pode ler? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Um dia Deus vai ficar bravo. E um dia Deus vai vir com tudo contra os desobedientes.
Passou no teste também, Pedro, não está mentindo não. Depois de Efésios, Filipenses 3, 20 e 21, alguém pode ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar assim todas as coisas. Nossa pátria está nos céus, um dia Ele vai transformar nosso corpo. Passou no teste, Pedro, não está mentindo não. Qual o próximo? Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Um dia o Senhor vai se manifestar, nós vamos estar com Ele na glória. Pedro está passando no teste, hein, gente? Porque às vezes a pessoa fala, todo mundo está falando isso. Todo mundo quer. Ele falou que Pedro falou em todas as suas epístolas esses assuntos. Paulo. E então, meus irmãos, quando alguém quer reforçar seu pensamento, ele usa alguém importante, né? Olha, eu estou falando isso, mas Paulo também falou. Paulo falou em todas as cartas. E aí sempre tem aquele que quer tirar a prova, né? Vocês, por exemplo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Alguém pode ler? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Então veja, Paulo está falando bastante do céu, de encontrar com o Senhor, igual Pedro mesmo. Estamos terminando aqui. Espero que dê certo até o final, né? Para Pedro não passar vergonha. 2 Tessalonicenses. Bateu o sinal, você vai continuar, né? Continua. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Alguém pode ler? Deus considerará a esperança de vocês que são afligidos e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, enchendo de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. Fogo de Deus, separação. Paulo falou então disso. Agora 1 Timóteo 6, 14 e 15. Alguém pode ler? Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o muito poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso. E 2 Timóteo 4, 1. Alguém pode ler? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele vai julgar vivos e mortos um dia. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso, então. Hebreus. Não, Hebreus a gente sabe se ele escreveu, mas faltou um bilhetinho aqui. Filemão. Irmãos, eu não achei Filemão. Não achei. Aí alguns poderiam dizer, mas a Filemão foi escrito depois da carta de 2 Pedro. Não, foi escrito 2 anos antes. Pedro foi escrito em 64, por aí. Filemão em 62. Mas eu não achei. Para mim, Pedro não está desqualificado por isso. Algumas pessoas falam que esse bilhete aqui de Filemão, os outros eram
geral. Isso aqui era só para o específico para ele, mas mesmo assim não seria uma razão, né? Então não fiquem decepcionados comigo. Pedro, talvez eu não tenha achado. Isso é tarefa para vocês, tá? Alguém disse que, talvez para não estragar a festa de Pedro, alguém disse que o versículo é Filé Mignon. Filemon só tem um capítulo. Alguém disse que versículo 15 e 16 seria isso. Eu não consegui ver. Se os irmãos conseguirem, então está feita aí a tarefa. Eu não consegui ver isso daí. Tá bom, Deus abençoe os irmãos. Eu acho que valeu muito nós estudarmos Pedro e muito também de rever o que Paulo escreveu sobre o fim dos tempos. Fique advertido, se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, haverá um dia de prestação de contas. Vamos nos agarrar ao Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pela riqueza da Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, pelo crescimento que Pedro teve e Ele pede o mesmo para nós. Ajuda-nos a crescer a cada dia, crendo na bendita esperança que há em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.